Marcos capítulo 7, nós pregamos essa semana, e a respeito de Jesus, nós temos aqui o capítulo 7 de Marcos, versículo 20, nós falamos essa semana e dizíamos assim, vamos lá no versículo 20, leia. E dizia, o que sai do homem, isto é, que contamina o homem. Vamos lá? O que sai do homem, isto é, que contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Agora vamos lá. Se vêm os maus pensamentos, o que vem junto com esses maus pensamentos? O que os maus pensamentos vai trazer? Começa. Os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Vamos, todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Então olhou para mim. Você já ouviu falar de Zaqueu? Zaqueu tem até a música, né, que a gente canta aí, né? Quero subir como Zaqueu subiu, e lá vai a história. Então o Zaqueu, ele recebe Jesus dentro da casa dele. Quando Jesus está dentro da casa dele, olha só o ambiente que deve estar ali. Aquela casa deve estar cheia do poder, da glória, e está. Aquela casa está com a presença do Filho de Deus. E a casa de Zaqueu, naquele momento, é um pedaço do céu na terra. A pergunta é essa: Zaqueu, na presença de Jesus, está salvo? Não. Ele não está salvo. Ele está cheio da presença do Senhor, a glória de Deus está ali. Zaqueu está salvo? Não, não está. Zaqueu, com certeza, não está salvo. E aí, num dado momento, Zaqueu se levanta, olha para Jesus e fala: Senhor, eu resolvo então agora parar de viver da maneira que eu estou vivendo. Eu não perdi, ninguém me roubou, não aconteceu nada de ruim comigo, mas eu vou devolver o que é dos outros e vou mudar a maneira de viver. Vou devolver. Vamos pensar um pouquinho. Jesus olha e fala: hoje houve então salvação nesta casa. Quando houve a salvação? Olha para mim. Quando ele corrigiu a sua conduta. Quando ele olhou para o caráter e viu que o caráter dele estava torto. E ele reconheceu alguma coisa. Então o Senhor observa. Dá uma olhada que antes do poder do milagre vem o caráter. Antes de expulsar um demônio, antes de ver o mar vermelho se abrir, o que é importante que Deus procura em mim? O caráter. Ora, o Zaqueu, ele nasceu ladrão, o pai dele era ladrão? Não, com certeza, se fosse talvez a Bíblia falasse, mas não sei, com certeza não. Como que o Zaqueu, ele virou um ladrão, se ele não nasceu ladrão? É que Zaqueu é um homem que ele não tem espaço para Deus na vida dele, ele apenas crê em Deus, mas ele não tem espaço. Ele não gasta tempo vindo à igreja, prestando atenção no culto, ele não serve a Deus. Mas sabe que Deus existe? Sabe. Durante um bom período, ele foi um bom pai, um bom marido, ele com certeza coloca os filhos para estudar, ele paga as contas dele. Só que tem um problema aqui, o Senhor Jesus está explicando que do interior do homem tem coisas que vão contaminar, que vão destruir a vida dele. Jesus falou que aparecem maus pensamentos. Se tem maus pensamentos, existem também bons pensamentos. Diga, bons pensamentos. Aí nesse mundo fora, sem Jesus, tem pessoas que têm bons pensamentos? Tem, com certeza tem. Mesmo porque o senso de responsabilidade, se não existir em alguns, toda uma cidade é destruída.
Se uma cidade, né, não tem pessoas que têm responsabilidade, imagina se todo mundo começar a estacionar o carro em qualquer lugar, jogar papel na rua, ninguém mais apaga a luz, ninguém mais para em semáforo vermelho, ninguém mais respeita ninguém, ninguém mais vai colher o lixo, ninguém vai mais pavimentar as ruas, cada um faz o que quer. Como é que acontece? Isso aí vai virar um inferno. E você diz assim, e por que ainda tem coisas boas aí fora? Porque o homem tem um senso de responsabilidade e tem bons pensamentos também. Esses bons pensamentos, pastor, são necessários? São, senão ninguém vive. Você tem que entender o princípio. Quem entende isso? Mas o Senhor Jesus disse o seguinte, que existem também os maus pensamentos, e então tem um lado do homem que começa a trazer coisas que vão destruí-lo no tocante a Deus. E é interessante que eu analisando aqui, eu vejo então que num dado momento, Zaqueu desejou ter o carro, e ele percebeu que ele não tinha dinheiro para comprar o carro, nem para trocar de carro. Ele queria uma casa, ele não tinha dinheiro para comprar essa casa, mas ele começou a olhar para um monte de carro, um monte de casa, e deve ter ficado revoltado. Daí acho que ele escreveu, meu nome é revolta. E daí ele viu uma oportunidade estranha. Ele até disse que Deus deve estar me ajudando, porque sobrou esse dinheiro aqui. Eu não preciso perguntar de quem é esse dinheiro. Está o dinheiro aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu trabalho, eu mereço, já que está sobrando aqui, não preciso perguntar de quem é. E ele pegou o dinheiro e comprou a casa, comprou o carro. O Zaqueu depois equipou a casa, equipou o carro, continuou. O Zaqueu é feliz? É. O dinheiro dá prazer? Também. A família está alegre? Lógico. Então ele está em alta? Está. Olha para mim, Deus aprova isso? Não. Deus não aprova isso. Então eu começo a aprender que o pecado, ele nem sempre, ele aparece como aquela comida podre que me dá nojo. Porque alguém fala, como é que o sujeito peca? Pecado é nojento, é monstruoso. Então eu disse, se fosse nojento, monstruoso, ninguém o quê? Ninguém pecava. Ué, se a comida está podre, como é que eu vou comer? Não tem como. Se eu comia, porque a comida estava boa. E dá uma olhada que durante um período de tempo, o prazer, a alegria existe. E a pergunta é essa, né? Deus aprova? Não, Deus não aprova. E aqui no caso, nós vamos entender então esse princípio. De dentro do homem, então essa natureza pecaminosa, ela é livre. Então ela é livre e pelo senso de existência, o homem faz coisas boas. Porém, essa natureza não produz só pensamentos bons, os pensamentos maus também vêm. E nos pensamentos maus, nós vamos entender que nascem então as paixões. E o que é uma paixão? Uma paixão está na linha da concupiscência. O que é a concupiscência? Desejo ardente que não tem freio. O que é uma cobiça? É o desejo de fazer algo que é maior do que a minha noção de consciência. Sei que vou prejudicar alguém, mas eu vou satisfazer a minha alma. Cobiça. Quem está entendendo até aí? O porquê que eu devo entender isso? Bom, porque supõe que se você sai da tua casa num domingo à tarde para vir à igreja, significa que você se preocupa com a sua salvação. Você está aqui porque Deus te trouxe e você se preocupa com a sua ida para os céus. 1 aos Coríntios capítulo 10. Ora, irmãos,
Não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Versículo 5, vamos lá. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Então vamos pensar um pouquinho aqui. A figura é o seguinte: o Espírito Santo vai colocar algo que aconteceu no passado para trazer para nós, para ver o que nós vamos fazer. Então vamos pensar uma coisa, quer ver? Esse pessoal que saiu de Israel viu de uma certa maneira a face de Deus? Viu. Deus abriu o mar vermelho. Por exemplo, eu nunca vi o mar vermelho se abrir. E eles o quê? Não só viram, como passaram dentro do mar. Eles não só viram o milagre, como fizeram parte do milagre. Olha só, né? Coluna de água aqui, coluna de água para cá, e eles no meio. Já pensou que coisa doida? E eles no meio. Eles fazem parte de um milagre.